A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse vídeo que eu estou fazendo aqui é a respeito de um livro que uma pastora lançou, que eu não gostei do título e, com todo respeito, pastor, eu não gostei das suas palavras. Eu acho que você ficou meio assim, sabe? Sim e não, sim e não. Eu acho não, você deveria ter sido mais firme em dizer não. Essa deveria ser a postura de pastores, tá? Me desculpa. Se você ou o Pimentel quiser falar comigo, não gostou, quer falar comigo, o número do meu celular é 24 999 43 4743. Tá bom? Tá aí meu contato, com todo respeito. Bom, vamos lá, irmãos. Essa pastora escreveu um livro denominado Traficantes Evangélicos, Bandidos de Deus. Eu não concordo com esse título. Esse título deveria ter sido mais em uma desaprovação da atitude deles do que meiar a situação, né? Deveria, por exemplo, estar escrito traficantes que usam o nome de Deus e usam a Bíblia. Traficantes que se dizem evangélicos. Apesar que eu não sei se é o Peixão, tá? É o Peixão. Dizem que ele é o líder do tráfico ali no chamado Complexo de Israel. Peixão, tá? Eu não sei se ele se diz evangélico, né? Já foi falado aí no vídeo que ele está desviado dos caminhos do Senhor. Ele está desviado dos caminhos do Senhor. Saiu da igreja, entrou para o tráfico, óbvio que está desviado, né? Tem gente que faz muito menos e está desviado. Então, o que eu acredito? Acredito que você, pastora, deveria ser mais firme nas suas palavras. Eu vou colocar aqui algumas palavras dela e do Pimentel. Os pastores aí vão me entender, os crentes raiz aí que vêm vão me entender por que eu estou falando isso. O Pimentel é um excelente comentarista de segurança pública, né? Pimentel não entende de igreja, de Bíblia. Quando ele fala, o vídeo, eu vou pôr aqui a voz, quando ele fala lá por que pode ter pessoas do crime na igreja católica, Lampião podia ser católico e não pode ter traficante evangélico. Você, pastor, deveria ter dito para ele, não pode, porque a Bíblia não permite, tá certo? Eu vou ler um texto bíblico aqui, depois eu vou ler outro, mas preste atenção aqui nesse texto da Bíblia que eu vou ler aqui, que é muito importante, tá certo? Eu vou ler aqui a palavra de Deus, tá aqui a palavra de Deus, tá? A Bíblia Sagrada, segunda carta aos Coríntios 5:17. Muita gente já sabe o que está escrito aqui. Veja bem, segunda carta aos Coríntios 5:17, para já logo quebrar de vez a situação de traficantes evangélicos, diz assim, assim que, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda carta aos Coríntios 5:17. Então, irmãos, veja bem, eu vou pôr aí a fala da pastora e a fala do Pimentel e eu vou comentar mais um pouquinho. Observa aí o que eles falaram. Não existe traficante evangélico, tá? Olha aí a voz. No caso do Peixão, ele é um pastor ordenado que se identifica como evangélico. Então, ele não é um ex-pastor. Ele não se identifica como ex-pastor, ele não se identifica como ex-evangélico, ele não se identifica como afastado, ele se identifica como alguém que, a partir da experiência de fé dele, administra e elabora as estratégias, algumas reveladas por Deus, para avançar, para recuar, para que caminho ele vai seguir, para onde ele entra no confronto, quando ele sai desse confronto. Então, essa é a experiência do Peixão. Agora, tem muitos líderes de comunidade, muitos traficantes de comunidade, líderes do crime organizado, que se identificam com o movimento evangélico porque já viveram nele, porque saíram dele, porque se converteram no sistema penal. Mas nunca ninguém questionou cangaceiro católico, né? Mas as pessoas questionam traficantes evangélicos, né? Então, assim, Essa mistura não é nova, né? Por que o Lampião pode ser católico e o traficante não pode ser evangélico, doutora? Por que não pode? Por que o traficante não pode ser evangélico, mas o bicheiro pode ser evangélico? O miliciano pode ser evangélico? O político corrupto pode ser evangélico? O político corrupto, o pastor pedófilo? Exato. Amém, irmãos? Tá aí a voz deles. O pensamento da pastora, são palavras suas, tá, pastora? Então, veja bem, a questão não é ele se achar ou não se achar, se identificar ou não se identificar como evangélico. A conversão a Jesus é uma coisa que é sim ou não. Alguns erros podem acontecer, sim, claro que pode, né? Acontecem alguns erros, mas ao ponto da pessoa ficar andando com um fuzil, metralhadora, trocando tiro, isso não existe, né? Não tem como existir um negócio desse. Então ele se acha, ele se identifica
Não, pastor, você tem que dizer que não existe esse negócio de se identificar, ou é ou não é. A gente aceita Jesus, louvado seja o nome do Senhor, para servir a Deus, não é para servir o crime. Não é para servir o crime, né? Eu não sei se alguém tem falado coisas erradas para o Peixão, mas eu quero dizer uma coisa para você, Peixão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você realmente foi crente uma vez, igual foi falado aí, se você serviu a Deus, se você já foi até ordenado a pastor, igual foi falado aí, você sabe que você está errado e você sabe que Deus não está falando com você. Sabe, pastor, quando Deus fala com uma pessoa, com um traficante, sabe quando Deus fala com um traficante? Quando ele está naquele momento de aperto, está quase morrendo, eu acredito que Deus fala com ele para dar um livramento, para que ele possa viver e se converter a Jesus Cristo. Não tem esse negócio, igual a pastora falou aí, que Deus revelava para ele, momento de invadir, momento de não invadir. Você sabe o que acontece, gente, quando um traficante invade outro território? Trocas de tiro. Sabe o que acontece quando o traficante invade outro território? Bala perdida, a famosa bala perdida. Morrem pessoas, tá entendendo? Morrem pessoas. É isso que acontece quando há uma invasão de uma facção para outra facção. Morrem pessoas. A Bíblia diz, não matarás, tá? Não matarás ali é interpretado legitimamente como não assassinarás, tá? Não serás um assassino. Assim deve ser traduzido essa palavra da Bíblia, tá? Então não tem como ser Deus que está falando com você, Peixão. Em nome de Jesus, escuta o que eu estou te falando. Se você já se afastou do caminho do Senhor, volte para Jesus e sirva a Deus. Deus não está te dando estratégia de ataque nenhum. Se tem alguém falando com você, não é Deus. Então, pastor, a gente tem que ter uma posição firme de falar. Ele diz que Deus fala com ele, mas não é assim não. Ah, pode sim usar o nome de Deus, o nome de Jesus em um contexto de violência. Pode. Sabe como que pode ser usado o nome de Jesus em um contexto de violência? Ele pode ser usado por pessoas que oram, servem a Deus, respeitam a Bíblia, pregam o Evangelho. Aí pode. Aí você, não é um caso de pichar, né? Mas você vai proclamar, o Senhor, Deus, é dono deste lugar. Levantar as mãos e orar por aquele lugar no nome de Jesus. Pregar o Evangelho nesse lugar em nome de Jesus. Aí pode ser usado em um contexto de violência. Um traficante usar o nome de Deus em contexto de violência para a violência, baseado no Antigo Testamento, não existe. Irmãos, nós estamos na graça, em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus, a gente está na graça. Se eu for apoiar as atitudes do Peixão, do Complexo de Israel, né? Se eu for apoiar a atitude deles, do que valeu o sacrifício de Jesus na cruz? De que valeu Jesus estar andando na terra pregando, curando os enfermos, falando, pregando a verdade, dizendo, eu sou a verdade? De que adiantou isso? Eu não posso tentar tornar o sacrifício de Jesus em vão. Então, como que eu vou usar o nome de Deus num contexto de violência para a violência? Irmão, nós temos que pregar a verdade, os pastores têm que ter posição. Pastor, você precisa ter posição. Eu volto a dizer, o título do seu livro podia ser outro. Não há um ponto de interrogação ali. Eu não comprei, nem vou comprar, né? Depois das suas palavras, eu não comprei, nem vou comprar, né? Então, irmãos, não existe esse negócio de traficante evangélico em nome de Jesus. Deus não fala com o Peixão. Ele está desviado do caminho do Senhor. A pastora disse aí, ele não é um ex-pastor. É claro que ele é um ex-pastor, pastor ele não é. Pastor ele não é. Né? Foi dito aí, por que o católico pode ser traficante, né? Por que católico pode ser traficante, o bicheiro pode ser evangélico, o pedófilo pode ser evangélico, foi dito aí, o messiano pode ser evangélico? Não pode não. Quem disse que pode? A Bíblia não permite isso não, Quem disse que pode? Não pode não, Pimentel. A pastora deveria ter dito isso para você e não pode não. A Bíblia não permite, eu vou ler aqui. A Bíblia não permite. Tá? E tem outra, a Igreja Católica não aceita isso também não. Manda algum comunicado para algum órgão oficial da Igreja Católica e pergunta para eles se pode ter traficante lá. Pergunta a eles se pode ter bicheiro lá. Pergunta a eles. Não pode não, são contraventores, a gente tem que orar por eles, pregar o evangelho para eles, bem como lá no Complexo de Israel tem que ser pregado o evangelho e falar a verdade para o Peixão, apesar que se ele foi crente ele conhece, né? Ele conhece, ele está sendo enganado não sei por quem,
Tem que voltar para o Senhor, assumir o pastorado. Se ele foi ordenado a pastor, ele tem que voltar para o Senhor, assumir o pastorado dele. Tá ouvindo, Peixão? No nome de Jesus, não faz isso não, tá? Se você morreu, você sabe para onde você vai, né? Se você leu a Bíblia, você sabe, tá? Então, não pode não. Ah, porque tem pedófilo na igreja. Gente, peraí. O pedófilo e o corrupto, eles fazem coisas a escondidas. Esse pastor que foi preso aí, ele foi preso devido a uma investigação. A igreja puniu ele por ele ser pedófilo, tá certo? O corrupto, ele faz as coisas debaixo da cortina, atrás da cortina, debaixo do tapete. Quando é descoberto, ele é disciplinado. Disciplinado. É bem diferente de um traficante que anda de fuzil, metralhadora, granada, tocando tiro, né? Todo mundo vendo, né? Não tem como, tá? Não tem como. Então essas pessoas, quando são descobertas, eles são disciplinados. Não pode não, tá? Quem diz que pode está errado. Tá certo? Não existe isso não. Então, irmãos, vamos orar pelos traficantes no nome de Jesus Cristo. Vamos orar pela vida deles. Vamos clamar a Deus pela vida deles no nome de Jesus, para que Deus venha salvar lá no Complexo Israel os traficantes e Deus venha abençoar a vida deles. Tá bom? No nome de Jesus. Então essas coisas não podem acontecer, a Bíblia não permite. Eu vou ler um último texto bíblico aqui, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, se eu não me engano. Eu acho que todo mundo já sabe o que está escrito ali, tá certo? E vamos confirmar mais uma vez aqui na palavra de Deus, que não existe traficante evangélico e corrupto também não, eles são corrigidos, quando são descobertos, eles são punidos, e assim deve ser, tá? A Bíblia não permite. Vamos ver aqui? Gálatas 5, a partir de 19, diz assim, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, tá certo? Bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O nome disso é evangelho, pregação da palavra de Deus. Não pode. Se tem alguém dizendo para eles que pode, está explicando errado para eles. Se tem desviado nessa vida, ele sabe que está errado, né? Tem que sair dessa vida no nome de Jesus. Você, pastora, eu gostaria que você tivesse uma outra posição a respeito disso aí. Dizer não, não pode. Você podia dizer, olha, ele acha, né? Ele fala que Deus fala com ele. Você tem umas palavras meio assim de afirmação. Não ficou bom não, tá? Tem hora que você fala assim, tem hora que você fala não, tá? Deus abençoe aí no nome de Jesus. Não existe negócio de traficante evangélico não, tá bom, Pimentel? Deus te abençoe. Inclusive o Pimentel falou uma coisa interessante aí, né? Que eles pregam, né? Usam a Bíblia lá em cima, mas quando desce para roubar a carga é com extrema violência. Aí eu te pergunto, o que o trabalhador tem a ver com um negócio desse? Sai uma troca de tiro lá, um caminhoneiro morre, a sua família fica chorando desesperada, porque tem gente usando a Bíblia num contexto de violência, né, pastora? E muitas vezes vai sair uma troca de tiro lá embaixo na pista, que não tem nada a ver com o morro, e vai morrer um trabalhador. Não, tá errado. E vamos seguir a palavra de Deus no nome de Jesus. Agora, quanto a Lampião, como foi falado aí, eu acredito que se fosse hoje, a Igreja Católica teria uma postura diferente. Agora, veja bem uma coisa, Lampião ou qualquer um tem o direito, se ele acredita na fé católica, ele tem o direito de ir se confessar. Ele tem o direito de ir lá pedir uma reza, né? Não sei como é que vai funcionar isso daí, mas ele tem direito, tendo comunhão ou não. Mas ser considerado um católico, o Lampião hoje ele não seria, isso eu te dou certeza. Isso aí você pode perguntar para qualquer pessoa que seja um responsável da Igreja Católica. Sem dúvida. Agora, confessar, qualquer um pode confessar, né? E isso aí é fato, né? Quanto aos traficantes também irem na missa... quanto aos traficantes também irem na igreja nos cultos, tem que ir mesmo, tem que ir mesmo. Traficante pode ser quem for, tem que ir no culto, tem que receber oração, ver o culto, se aproximar de Deus, vai com a família, vai com tudo, isso não é problema não. Agora, ser evangélico é outra coisa, tá bom? No nome de Jesus. Deus abençoe.